Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Estaremos lendo apenas o verso 18. Mateus, capítulo 16, verso 18. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia. Mateus 16, 18, onde lemos as palavras do Senhor Jesus, dirigindo-se ao apóstolo Pedro, logo após Pedro ter afirmado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, verso 18, assim lemos: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos orar? Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de nos reunirmos para louvar o teu nome, adorar-te, e ouvir, Pai, da Tua Palavra. Louvamos o Teu nome pelo texto que agora foi lido e pedimos a Tua direção para aquilo que tens para nós como recado nesta hora. É a nossa oração, que Tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos numa série de mensagens que tem como tema fundamentados na palavra. Fundamentados na palavra. De fato, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Tudo aquilo em que cremos, tudo aquilo que praticamos, buscamos que esteja de acordo com o ensino da palavra de Deus, entendendo que a palavra de Deus é o recado de Deus para nós, é o manual do nosso fabricante. É aquilo a que nos reportamos para entender melhor a própria vida e como devemos nos portar na vida. A Bíblia, portanto, é fundamento para a nossa fé, fundamento para as nossas práticas. E gostaria de levantar então a pergunta, diante da Bíblia: o que é a igreja? Por que é que nós estamos aqui? Por que nos reunimos como igreja? O que é que a Bíblia traz como orientação básica, fundamental para nós? O que é que nos propomos a fazer como igreja? O que é que o Senhor Jesus demanda de nós como igreja? O texto que nós lemos já nos traz alguma luz quando diz que o Senhor Jesus é que edifica a sua igreja. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Primeira coisa que chamamos a atenção é de que Jesus é aquele que edifica a igreja. Destaco esse fato porque muitas vezes há pessoas que se colocam naquela posição: eu posso ser crente sem igreja, eu posso ser crente mesmo não frequentando uma igreja, eu tenho a Bíblia, eu posso orar a Deus, e então eu faço o meu culto particular e não preciso de igreja. A gente pode considerar que se nós não precisássemos de igreja, Cristo não a teria edificado, instituído. Se Cristo instituiu a igreja, é porque nós precisamos dela. É porque sem ela vai ficar faltando alguma coisa. A gente vai ver um pouco mais sobre isso adiante. Mas a segunda coisa que gostaria de chamar a atenção nesse versículo é que ele diz a Pedro, Jesus diz a Pedro: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Há quem pense desse texto que a igreja estaria sendo firmada, edificada sobre Pedro. Mas
O que Jesus está dizendo aqui refere-se à afirmação anterior do apóstolo Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é que a própria Bíblia então nos aponta para que tenhamos esta certeza de que este é o sentido da palavra do Senhor Jesus a Pedro? Nós podemos citar 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento posto é Jesus Cristo. Nós somos então edificados por Cristo, mas sobre o próprio Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. O próprio apóstolo Pedro vai revelar isso lá em 1 Pedro capítulo 2, quando ele vem a dizer que a pedra rejeitada pelos edificadores, a liderança religiosa do tempo de Jesus o rejeitou. Mas ele diz: a pedra rejeitada pelos edificadores tornou-se principal, de esquina, a pedra angular, a pedra principal no fundamento. E isso o próprio Pedro é quem entendeu desta forma. Então, quando o Senhor Jesus diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, é o fato de que ele é o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, o Filho do Deus vivo. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento porque Cristo é a revelação de Deus a nós. O apóstolo João, escrevendo no seu evangelho, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. E ele conclui dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Cristo, então, ele é revelação de Deus para conosco. O escritor aos Hebreus vai afirmar a mesma coisa. Hebreus capítulo 1, verso 3, nós lemos a respeito de Jesus Cristo: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, expressão exata de Deus para nós, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação de pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Cristo, então, é revelação de Deus para nós, expressão exata do seu ser, mas esse mesmo versículo de Hebreus que acabamos de ler, ele também acrescenta razões porque Cristo é o fundamento. Por que é que Cristo é a base da igreja? Ele vai citar aqui porque ele fez a purificação de pecados. Depois de ter feito a purificação de pecados, Cristo é aquele que morreu em nosso lugar para nos purificar dos nossos pecados. Cristo é fundamento porque foi Ele que se entregou. Certa vez alguém estava dizendo que haveria muitos caminhos, de que há muitos caminhos para chegar a Deus, de que até todo caminho leva a Deus. Mas aí a gente lembra do texto onde o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando alguém estava citando assim de que há muitos caminhos, alguém que estava ao lado disse: mas só Jesus foi aquele que se entregou para morrer em nosso lugar. Só Jesus é aquele que, tendo vivido sem pecado, pôde pagar pelo nosso pecado. Então Jesus é fundamento também porque Ele se entregou por nós. E o texto complementa dizendo: e é Ele que está assentado à direita do Pai, à direita da majestade nas alturas. Cristo está assentado à direita de Deus.
E o apóstolo Paulo vai dizer a esse respeito que ele está assentado à direita de Deus e também intercede por nós, lá em Romanos capítulo 8. A igreja é edificada por Cristo, ela está fundamentada sobre Cristo e está fundamentada como corpo de Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 18 diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é aquele então que está no controle, no comando, soberanamente, tendo supremacia, como diz esse texto, sobre todas as coisas. O Senhor Jesus, antes de ir para o céu, lá em Mateus capítulo 28, verso 18, ele vai dizer: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi entregue em suas mãos. Somos corpo de Cristo, a igreja é corpo de Cristo, corpo que cumpre a vontade da cabeça. Quando aqui estou me movimentando e falando, é porque a cabeça comanda e o corpo obedece. E cada gesto que faço para expressar aquilo que estou dizendo é resposta àquilo que a cabeça então entende que é a melhor maneira de expressar. Como igreja, somos corpo de Cristo. Somos corpo de Cristo que cumpre com a vontade da cabeça que é Cristo. E aí eu vou mais uma vez para o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 2, no verso 9, quando ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como igreja, temos uma missão, um papel entregue por Jesus Cristo. A sua palavra nos revela, esse texto aqui nos diz que nós fomos comprados, nós somos povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Trevas, porque aquele que está sem Cristo, está sem saber para onde vai. Esta é uma das dificuldades que as pessoas enfrentam em relação à própria morte. Porque para onde eu vou? O que é que vai acontecer comigo? O que é que Deus tem para mim? E a pessoa está caminhando em trevas. E caminhando em trevas, então busca-se fazer de tudo para tentar uma maneira de agradar a Deus. Mas, quando a gente é trazido das para a luz de Cristo, e aqui nós acabamos de cantar que nós precisamos brilhar a luz de Jesus em nós. A luz de Cristo é que nos faz entender os propósitos de Deus para nós, que nos faz entender qual é o projeto que Deus tem para nós por toda a eternidade, que nos faz compreender o amor de Deus, amor que foi suficiente para enviar o próprio Filho, para morrer em nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para que nós pudéssemos ter perdão de pecados, para que pudéssemos ter salvação, para que pudéssemos ter segurança de vida eterna, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas como é que conseguimos cumprir com esse papel? Como é que podemos realizar a vontade da cabeça da igreja que é Cristo? E aí a gente vai para o exemplo de Cristo. Como é que Cristo fez? Cristo preparou discípulos para que pudessem ser porta-vozes do que era a mensagem que ele tinha para transmitir ao mundo. Ao ir para o céu, ele deixou aqueles 12 como liderança, diante de um grupo de pessoas que se restringia ao número de 120 pessoas. 120 pessoas estavam então servindo e seguindo a Jesus
após a sua morte. E ele entregou a missão de fazer com que a mensagem do Evangelho pudesse chegar ao mundo inteiro. Agora, como é que Jesus fez para preparar aqueles 12, para liderar aquele grupo na sua saída? Ele disse àqueles homens: venham comigo, venham para perto de mim, siga-me. Aqueles 12 largaram tudo e seguiram a Jesus. E durante aproximadamente 3 anos e meio, andaram com Jesus. A gente pode testemunhar aqueles homens, a gente pode dizer, tropeçando e caindo, tomando atitudes que Jesus vai dar uma consertada. Por exemplo, a gente vai encontrar Tiago e João dizendo para Jesus, em relação a uma cidade de Samaria que não quis recebê-los: Senhor, queres que peçamos ao Pai que Ele mande fogo do céu para consumir esta cidade? Aí Jesus vai e diz: não é bem por aí não. A gente vai encontrar também Pedro na defesa de Jesus, puxando a espada e tentando atingir daquele grupo que vinha para prender Jesus, o que estava mais perto dele, um servo do sumo sacerdote chamado Malco. E aí a gente vê que Pedro não estava tão bem treinado na espada, né? Acertou só na orelha, né? E quem é que vai tentar defender alguém cortando a orelha do outro? Ele mirou na cabeça, mas acertou só na orelha, né? Mas Jesus vai e repreende Pedro e diz: não, Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, Ele mandaria 12 legiões de anjos em minha defesa. Uma legião romana era composta por 6.000 soldados. 12 legiões de anjos significa 72.000 anjos que estariam ali, simplesmente por Jesus pedir ao Pai. Mas Ele vai e repreende Pedro: não é bem por aí, Pedro. À medida que então aquela caminhada foi se dando ao lado de Jesus, eles puderam entender quais os princípios que Jesus utilizava. Teve uma ocasião em que Jesus começou a compartilhar com os discípulos, compartilhar dizendo: nós estamos indo para Jerusalém, quando chegarmos lá, o Filho do Homem será preso e será morto, e o que vai acontecer é isso. E sabe o que é que os discípulos estavam pensando? Sobre o que é que os discípulos começaram a conversar? Quem de nós é o maior? Qual de nós é o melhor discípulo de Jesus? E muitas vezes até a gente ri a respeito dessa posição deles. Mas quantas vezes a gente também se coloca na posição: poxa, eu sou um crente melhor do que fulano. Parece que se eu for comparar aqui, eu estou numa posição até vantajosa. Era mais ou menos isso que os discípulos estavam conversando, e aí Jesus vem e diz: olha, neste mundo, as pessoas se colocam buscando os primeiros lugares, mas entre vocês, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Vocês lembram quando eu lavei os pés? Olha, naquela hora Jesus disse: vocês viram o que é que o mestre fez, agora vocês vão e façam o mesmo. Como é que eles aprenderam? Eles aprenderam porque Jesus tinha dito: vem comigo, vem para perto de mim, caminha comigo. E aí eles estiveram preparados para dar continuidade à missão que Jesus entregou. O que é que Jesus então está dizendo para nós hoje, quando nos colocamos perguntando de que forma é que podemos cumprir com a vontade dele? De que forma, como igreja, podemos estar realizando a vontade da cabeça deste corpo que é a igreja? E Jesus diz a mesma coisa: vem para perto, caminha comigo, dedica tempo em oração, dedica tempo na leitura da palavra, investe tempo comigo, e aí o resultado vai ser semelhante àquele que aconteceu com os discípulos. Depois que entenderam, passaram a entender o que significava tudo aquilo na vida de Jesus.
A gente fica sem saber porque a Bíblia não traz muita informação sobre o que é que aconteceu naquele período, aqueles 40 dias entre a ressurreição de Jesus e a sua ida para o céu. A Bíblia afirma que foi cerca de 40 dias. Ela narra alguns pequenos momentos, mas quanta coisa que os discípulos devem ter passado a entender à luz da morte de Cristo na cruz, do que seria a missão de cada um. Vem para junto, em comunhão com a cabeça, convivendo com Cristo, para que sejamos expressão dessa cabeça, imitando a Jesus. Aquele famoso livro de Charles Sheldon, Em Seus Passos, que faria Jesus? Nós acabamos de cantar, não é? Brilha Jesus, brilha em mim, que a nossa vida possa refletir a luz de Cristo. Esse é o propósito que Deus tem para nós, que Cristo deseja que esteja se concretizando na nossa vida. E qual vai ser o resultado disso? Como é que vai ser o resultado dessa aplicação de vida nesse propósito? É de que aquilo que o texto inicial nos diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes a gente pensa nesse texto que ele está dizendo que o inferno não vai poder entrar aqui na igreja. Só que ninguém ataca com uma porta. Uma porta serve para quê? Para defender. Então, essa palavra do Senhor Jesus nos diz que nós é que estaremos avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não quer dizer que a gente precise ir lá no inferno, lutar com os demônios e etc. O que quer dizer é que através da nossa vida, através do nosso testemunho, através daquilo que os discípulos fizeram naquele período da igreja cristã primitiva, proclamando a mensagem, seguindo adiante, mesmo contrariando aquilo que eram as ordens de quem queria barrar a mensagem do Evangelho. O apóstolo Pedro e o apóstolo João foram presos por causa do benefício feito a um homem aleijado. E quando eles estão sendo julgados, e aquelas pessoas que os estão julgando não encontram algo em que se prender para que consigam fazer acusações eficazes, eles simplesmente dizem: não preguem mais no nome de Jesus, não falem mais nesse nome. Estamos fechando a porta da proclamação do Evangelho. Mas a resposta de Pedro foi: julgai entre vós mesmos, se devemos ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E aí eles são soltos, aqueles homens não têm como prendê-los, não tem acusação para prendê-los, e eles voltam para encontrar-se com a igreja, e contam tudo o que aconteceu. E aí a gente fica pensando o que é que a igreja diria nessa hora. Talvez a igreja dissesse: Senhor, não deixa esse pessoal vir atacar a gente, né? Seria essa mesma posição invertida, né? Como se a porta tivesse se fechando em nossa defesa. Mas o que eles pedem é: Senhor, agora dá-nos intrepidez para pregar o Evangelho. A oração daquela igreja foi: diante de tudo isso, dá-nos a coragem, dá-nos a intrepidez, para que continuemos a anunciar o Evangelho. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que isso se dará? Como é que isso se cumprirá? Isso se cumpre à medida que nós nos colocamos como discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo que imitam o seu mestre. Um discípulo é um seguidor do seu mestre, um imitador
do seu mestre. Temos tido como tema para a nossa igreja, desde o 49º aniversário, em outubro passado, discípulo de Cristo, um estilo de vida. Esse tem sido o nosso tema. Vamos dizer juntos? Discípulo de Cristo, um estilo de vida. Mais uma vez, discípulo de Cristo, um estilo de vida. E ao seguirmos então ao Senhor Jesus, podermos com a nossa vida testemunhar para outros, podermos compartilhar aquilo que Ele já fez em nós. Nós avançamos para resgatar pessoas como naquele texto de 1 Pedro, quando diz, resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós tiramos pessoas das trevas para a luz quando nos relacionamos com elas, quando buscamos estar próximos a elas, também próximos a Jesus Cristo e próximos às pessoas. Quando compartilhamos o que Cristo fez de diferença na nossa vida. Como é que seria a nossa vida sem Jesus? Como era a nossa vida antes de termos a Jesus como Salvador? E como a vida ganhou uma nova razão de ser? O que é que Cristo transformou na sua vida? Compartilhando com outros aquilo que nós mesmos recebemos em Cristo. Testemunhando desta mensagem salvadora de que Cristo já pagou o preço na cruz em nosso lugar. Para que pudéssemos ter salvação de graça, por meio da fé. O preço foi pago por Jesus. Alguém pode dizer, pastor, mas de graça é muito fácil. É fácil porque aprove a Deus que Cristo pagasse o preço. E aquilo que nós fazemos para Ele não é mais para que tenhamos alguma coisa dele. É porque já temos tanto dele que o mínimo que podemos fazer é agir para com Ele da melhor forma possível. A nossa vida para Ele é adoração, a nossa vida para Ele é gratidão. Se bem que a palavra gratidão não cabe muito, porque gratidão é quando você consegue compensar alguém por algo que a pessoa fez para nós. Mas não tem como compensar o que Jesus fez por nós. Então, aquilo que nós fazemos é apenas, podemos dizer, talvez uma tentativa de gratidão, o mínimo que podemos fazer. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E ele vem a dizer que agora vivo, não mais eu, mas Cristo vivo em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou em meu lugar. O amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Igreja, o que significa corpo de Cristo, edificado por Cristo, sobre Cristo, para cumprir com a vontade de Cristo. E a vontade dele é que mais e mais pessoas possam conhecer esse amor de Deus. Que mais e mais pessoas possam encontrar o único caminho para estarmos com Deus por toda a eternidade. E podermos ter a segurança de estar com Ele. A segurança, outro dia alguém estava dizendo de uma pessoa conhecida que diz, eu não aceito como é que o crente diz que está salvo, como é que alguém pode ter certeza de salvação? A nossa certeza é pelos méritos de Jesus Cristo, porque quem merece é Ele, Ele ofereceu a sua justiça a nós. Ele leva sobre si a nossa condenação e nos oferece a justificação. E as pessoas à nossa volta precisam conhecer disso. É por isso que incentivamos, convide pessoas para o seu pequeno grupo. Compartilhe, primeiro estabeleça relacionamento com pessoas, para que elas possam aceitar o seu convite. Chame para almoçar na sua casa um dia, sem nada, para nada. Mas
Crie caminhos para que pessoas possam conhecer o amor de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Gostaria de, em primeiro lugar, perguntar se talvez você entrou aqui ainda sem ter certeza de salvação, certeza de vida eterna. Você viu na palavra de Deus que Cristo provê salvação, perdão de pecados, porque Ele é aquele que pagou pelos nossos pecados. Ele é aquele que levou sobre si os nossos pecados. A condenação que era nossa, Ele tomou sobre si, para que pudéssemos ter perdão, salvação, vida eterna. Talvez você entrou aqui nesta noite sem ter ainda certeza de vida eterna. Esta é a hora de você poder dar o passo, de você poder dizer para Deus: sim, Deus, eu quero que Jesus seja o meu Salvador. Sim, Senhor, eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, esse que entregou-se por nós, este que é a cabeça da igreja, este que edifica a igreja, este sobre que a igreja é edificada. Eu me entrego nas mãos de Jesus. Aí, no lugar em que você está, do seu coração para o coração de Deus, você poder dizer: sim, Jesus, eu me entrego em tuas mãos. A palavra de Deus diz: hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Hoje é o momento em que você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. E a todos que já recebemos a Jesus como Salvador, fica a pergunta: de que forma é que tenho buscado servir a Jesus como corpo de Cristo, como igreja, corpo de Cristo? De que forma tenho buscado cumprir com a vontade daquele que é o cabeça da igreja? E que disposição tenho eu para fazer um pouco mais? Talvez você já faça alguma coisa, mas de repente há tantas pessoas à volta que precisam ouvir das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Senhor Deus, louvamos o teu nome, Pai, agradecemos pela tua palavra, que nos traz a realidade de que, como igreja, precisamos estar compartilhando a luz do teu Filho Jesus Cristo, refletindo essa luz para o mundo, fazendo com que se cumpra a tua palavra, de que a tua igreja é edificada por Jesus, sobre Jesus, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Assim, Pai, que possamos estar seguindo adiante, avançando com a mensagem do Evangelho, aonde estamos, em nosso condomínio, no nosso trabalho, na escola, de tal maneira que possamos estar vendo mais e mais pessoas tendo o conhecimento da salvação no teu Filho Jesus Cristo. Assim, Senhor, usa-nos conforme a tua vontade. E Pai, se alguém entrou aqui ainda sem ter essa certeza, que esta seja a hora da tomada de posição, de poder dizer: sim, Jesus, eu quero que tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Que o teu Espírito esteja confirmando no coração de cada pessoa, conforme a tua vontade, para a tua honra e tua glória. É a oração que fazemos nesta hora, agradecidos, no nome de Jesus. Amém.